Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Iniciaremos com esta videoaula o nosso estudo da geometria analítica, começando com o estudo do ponto, o ser mais elementar dentro do nosso estudo da geometria. Então veremos aqui várias propriedades da geometria plana, só que aplicadas dentro do plano cartesiano. Convenhamos que essa ideia de você calcular a distância de dois pontos, calcular tamanhos, comprimentos de segmento, é uma coisa que você fazia demais na geometria plana. A ideia de calcular medidas de lados de triângulos, de hexágonos, quadrados, distâncias de pontos a retas e assim sucessivamente. E tudo isso a gente estuda aqui, dentro desse estudo de ponto. Bem, distância de um ponto a reta ainda não, porque ainda precisamos estudar analiticamente a nossa reta. Cena dos próximos capítulos, não perca! Beleza, amigão? Então vamos começar com este conhecimento mais básico. Bem, nós sabemos o seguinte: para localizar os nossos pontos no plano cartesiano, nós teremos aqui uma abscissa, que nesse caso eu estou chamando de XA, corresponde a X, e uma ordenada que corresponde a Y, beleza? Nesse caso, YA. Analogamente para B, esse camarada tem coordenada XB e YB, abscissa X e ordenada Y. Agora, como eu faço para calcular a distância D entre esses dois pontinhos aqui? Bem, para calcular a distância D entre esses dois pontos, é interessante você encontrar as distâncias horizontais e verticais para esses camaradas. Pedrinho, como assim? Vai funcionar da seguinte maneira. Olha aqui. Se a gente desenhar este segmentozinho aqui e este segmentozinho aqui, eu estou na sua frente, mas agorinha você vai ver. Agora tá bonitão, pronto, ó. Se a gente encontrar este segmentozinho e este segmento aqui, ué, Pedrinho, calcular esse segmento é pegar a distância do XA até o XB. Perfeito. E para você calcular essa distância, basta você fazer a variação entre eles, um menos outro. É o que eu chamo de delta x. É você fazer o x de um menos o x do outro. Aí você vai ter esse deslocamento. Agora, para você encontrar este tamanho y, vai ser a mesma ideia. Basta você pegar a diferença entre essas alturas. Ou seja, você fazer o que eu chamo de delta y. E perceba que ao encontrar esse delta x e esse delta y, nós acabamos de encontrar o quê? Nós acabamos de encontrar os catetos de um triângulo retângulo. E eu te pergunto, como nós relacionamos os três lados de um triângulo retângulo? Basta aplicar o teorema de Pitágoras. Então, lembrar de distância de dois pontos é você lembrar de quem? É você lembrar do Tsilpitsi, ou melhor, o famoso teorema de Pitágoras. É só você lembrar do teorema de Pitágoras e você vai ter o quê? O seu cálculo da distância entre dois pontos. Basta você encontrar essas distâncias horizontais e verticais que eu destaquei aqui para vocês. Então vamos lá. Exemplo aqui para gente. Como eu faço para calcular a distância entre A e B para esses dois casos? A ideia mesma que eu coloquei. Primeiro encontre as distâncias horizontais e verticais. Ou melhor, encontre o delta x e encontre o delta y. Fazer o delta x, bem, é fazer o x de um menos o x do outro. Ou seja, você pode fazer na ordem que você quiser, viu? Aqui independe. Mas Pedrinho, se der negativo? Cara, se der negativo não vai fazer diferença porque você vai levar ao quadrado. E ao quadrado essas coisas ficam positivas. Agora, é legal a gente adotar um camarada como ponto de partida, tanto para o x quanto para o y. Então, vou fazer o seguinte. Nesse caso, eu vou adotar como ponto de partida o A. Então, olha o que vai aparecer aqui para a gente. Ó. No caso do x, vai ficar o x do A menos o x do B. Percebeu? Só fazer o x de um menos o x do outro. 2 menos 6 fica quanto? Menos 4. Agora, faça a variação do y. Aqui, ó. Variação do y. É fazer o 3 de um menos o 3 do outro. Ao fazer 3 menos 6, você vai ter aqui menos 3. Pronto. Você acabou de obter o que seria o delta x
e o que seria o ΔY. E o que você vai fazer com esses dois camaradas? Aplica Pitágoras. Você vai ter que essa distância ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao ΔX ao quadrado, ou melhor, menos 4 ao quadrado, mais o ΔY ao quadrado, ou melhor, menos 3 ao quadrado. E agora é fazer continha. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Então a distância ao quadrado é 16 mais 9. E 16 mais 9 equivale a quanto? 25. Porém, se está ao quadrado, vai para o outro lado o quê? Tem certeza que você falou raiz. Mas cuidado, é mais ou menos a raiz. Tanto positivo quanto negativo. Porém, como estou trabalhando com medida, comprimento, aí sim esse camarada fica positivo, beleza? É interessante você ter esse raciocínio para você não cometer equívocos. E ao fazer a raiz quadrada de 25, você vai obter essa distância igual a 5. Eu vou chamar aqui de 5UC, 5 unidades de comprimento. Pronto. Assim que calculamos a distância entre dois pontos. Ah, Pedrinho, é meio trabalhoso isso, é meio grandinho, né? Cara, a gente só fez organizadamente. À medida que você for ganhando mais confiança, você vai perceber que você vai pular esses dois passos aqui. Você já vai ir diretamente para cá. Porque a ideia é você saber o quê? A distância horizontal. Do 2 para o 6 você andou 4. A distância vertical. Do 3 para o 6 você anda 3. E faz um Pitágoras. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é a distância ao quadrado. A distância sempre vai ser quem? A hipotenusa. A distância é sempre a hipotenusa. Vamos lá, pegando essa ideia para cá. Olha como vai ser rápido. Ó. Do 0 para o menos 4, que distância que você anda? 4 unidades. Pronto, a horizontal é 4. Agora, do menos 3 para o 7, que distância que você anda? Você anda 3 unidades até o 0, mais 7 unidades até o 7. Então, a sua distância horizontal é 4 e a sua vertical é 10. Cateto 4, cateto 10, basta aplicar Pitágoras. Fechou? Beleza essa ideia? Então vamos lá, vamos brincar aqui agora. Vamos calcular o ΔX e o ΔY. Vocês vão perceber que pode haver uma diferença no sinal, porém, ao elevar ao quadrado não faz diferença. Bem, aqui eu adotei começando pelo A. Aqui eu vou adotar começando pelo B. Ao começar pelo B, eu vou fazer menos 4 menos 0, x de um menos o x do outro, menos 4 menos 0, que dá menos 4. Pô, Pedrinho, você falou 4. Então, é o que eu te falei, eleva ao quadrado, vai continuar positivo. ΔY, variação do y, quanto é 7 menos menos 3? 7 menos menos 3. Menos com menos dá mais. 7 mais 3 dá 10. Pronto, você já tem seu ΔX, seu ΔX, seu ΔY. Então, a distância ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esse menos 4 ao quadrado, mais o ΔY, que é este 10 ao quadrado. E 4 ao quadrado dá quanto para a gente? 16. 10 ao quadrado dá quanto para a gente? 100. Então, fica 16 mais 100. 16 mais 100 dá quanto? 116. Então, a distância ao quadrado é igual a 116. Ao tirar a raiz quadrada do 116, teremos então que essa distância é a raiz de 116. Só tem um detalhe, o 116 não tem raiz quadrada. Bem, mas a gente pode dar uma fatorada. Olha, concorda comigo que esse número divide por 4? Faz duas metades sucessivas do 116. Ah, Pedrinho, por 4 dá 58. Aliás, metade, 58. Outra metade dá 25, na verdade, 29. Ah, Pedrinho, então significa que esse 116, eu posso escrevê-lo como 4 vezes 29, sim ou não? Perfeitamente. E eu te pergunto, o 4 tem raiz? Tem. O 29 tem? Não. Então, o 29 você mantém dentro da raiz. E o 4 você tira a raiz quadrada dele. Olha o resultado final. Está aqui, ó. 2 raiz quadrada de 29.
2 raiz quadrada de 29 unidades de comprimento é o valor da distância de A a B. Pronto. Unidades de comprimento. Agora, óbvio que vai depender das unidades do eixo. Se tiver metro, resposta metro quadrado. Se tiver quilômetro, resposta quilômetro quadrado. Se tiver metro, vai continuar metro, a distância de comprimento. Se tiver centímetro, resposta em centímetros. No caso, metro, quilômetro, decâmetro quadrado seriam unidades de área. Beleza, amigão? Então, lembre-se disso. Distância entre dois pontos. Basta calcular o Pitágoras. E como é que a gente vai calcular? Determinando as variações horizontais e verticais, que é a do x e do y, e jogando nessa formuletinha aqui. Beleza? Então, ó, se possível, assista várias vezes, crie novos pontos para você treinar o cálculo dessa distância entre dois pontos. Não tem problema você ter uma resposta quebrada, da mesma forma que não tem problema você ter o quê? Um número inteiro como sendo resultado. Beleza? Mas não paramos por aqui. Isso aqui é só o nosso ponto de partida. Ainda temos várias coisas para serem discutidas. Beleza, amigão? Então valeu aí, até a nossa próxima videoaula. Até mais.